Guardando um minutinho para começarmos. Para cumprirmos com o nosso horário. Quase na hora. Somente alguns segundinhos, já começamos. Então, meus irmãos, 20 horas, em nome de Deus, de Jesus, nos reunimos de forma online, com estes recursos que a tecnologia nos proporciona, neste período de isolamento, diretamente dos nossos lares. Rogamos, então, a assistência de nosso irmão Jesus Cristo, da espiritualidade de luz, nossos amigos, companheiros da seara espírita que nos guiam no nosso trabalho, no dia a dia, nessa seara bendita, para que possamos, neste momento, nos comunicarmos com simplicidade, com amorosidade e conversarmos um pouco sobre a ótica da nossa doutrina espírita. Eu sou Janete de Azambuja Correia, trabalhadora do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, do bairro Camaquã, em Porto Alegre, e hoje vou falar a pedido da Sociedade Espírita Caminho da Luz, lá da Bento Gonçalves, aqui de Porto Alegre. Então, com muita alegria, a pedido desses irmãos queridos, companheiros de caminhada, nós vamos falar, conversar sobre a coragem e a fé. Nós estamos vivenciando um período peculiar para a humanidade. Estamos atravessando uma pandemia, muitos de nós em isolamento. E é claro que neste momento estamos necessitando muito de coragem e de fé. Estamos necessitando demonstrar a coragem que nós já possuímos, a fé que tantas vezes nós pregamos ter ou conhecer no nosso dia a dia. Porque tudo na vida, meus irmãos, é um momento de experiência, de experimentação para as nossas almas, para nós, espíritos encarnados. Nós vamos trazer esta questão principalmente sob a ótica do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho nos diz que o Espiritismo mostra a causa dos nossos sofrimentos nas existências anteriores. Ou seja, muito do que nos acontece hoje decorre das nossas existências pregressas, mas de uma série de fatores. Não é apenas por um fator, por um acontecimento, por uma atitude isolada. Tudo que nos acontece hoje, em decorrência da lei de causa e efeito, pode estar ligado a questões do passado, mas numa amplitude que não podemos individualizar em meras atitudes, em pequenas coisas. É tudo muito mais amplo, porque decorre às vezes de inúmeras existências, decorre de uma formação de caráter equivocada para cada um de nós, decorrente dos erros que nós cometemos e que vão formatando a nossa personalidade, que vão formatando os nossos sentimentos atuais. Então, é um complexo de vivências, é um complexo de experiências, de erros e de acertos que nos trazem hoje a situação que nós estamos vivenciando. O Evangelho nos alerta ainda que tudo que nos ocorre, que a causa dos sofrimentos também está diretamente ligada
a destinação do planeta, porque é aqui que nós expiamos o nosso passado. Ou seja, se o planeta ainda é um lugar de provas, de expiações, se aqui nesse planeta nós expiamos os erros do passado, é natural que nos aconteçam, então, meus irmãos, alguns sofrimentos, alguns períodos de dificuldades. E o Evangelho nos diz que os sofrimentos são crises salutares para produzirem a cura. Que cura é essa? Será que é a cura do nosso corpo? É claro que é a nossa cura espiritual. E como tal, é a nossa cura emocional. Porque tudo que aflige o espírito decorre das emoções, decorre daquilo que nós sentimos e que nós solidificamos dentro de nós em forma de sentimentos e que faz parte do nosso dia a dia. Cada sentimento me acompanha durante um determinado período, até que eu consiga vencê-lo, até que eu consiga lapidá-lo, superá-lo se ele não for bom para mim. Então, as crises, os sofrimentos, são meios de depuração, nos diz o Evangelho, que garantem a nossa felicidade nas existências futuras. Mas como imaginar essa felicidade? Nós olhamos ao redor a fome, a miséria, a dor, a doença, a violência, há tantas coisas que parecem nos distanciar desta situação de felicidade. E ao mesmo passo, Jesus nos diz constantemente no seu Evangelho que nós somos destinados à felicidade, que nós somos destinados a mundos melhores, a começar após este por mundos de regeneração, até chegarmos a mundos de plenitude, onde haverá, meus irmãos, o pleno entendimento entre todos os seres, onde haverá paz, onde não haverá violência. Então, nós temos dificuldade de imaginar essa promessa futura. Como será um mundo de felicidade? Um mundo sem doença, um mundo de pleno respeito, um mundo sem sofrimento. E quando nós estamos aqui, envolvidos nas nossas rotinas, no nosso dia a dia, em resolver os nossos problemas, em nos alimentarmos, em nos sustentarmos materialmente, em vencermos períodos de extrema dificuldade, como este que estamos vivenciando agora, muitas vezes nós nos esquecemos de acreditar no amanhã. Nós enfraquecemos a nossa fé. Nós perdemos a nossa coragem, mas nós não podemos desistir, porque se esta crise está aqui, se nós estamos vivenciando esta situação, é porque nós estamos aptos para vivenciá-la. Nós estamos aptos a superá-la. Nós estamos aptos a vencer todas essas dificuldades. Então, meus irmãos, é claro que todos nós, em determinados dias, sentimos medo. Todos nós, em determinados momentos deste isolamento, ficamos apreensivos, nervosos, perdemos um pouco da nossa esperança, mas não podemos nos abater. Todas as vezes que isso nos ocorrer, nós temos que erguer os nossos olhos e pensar no Criador, e pensar no objetivo deste planeta, e pensar em qual objetivo fez com que Deus nos criasse. Certamente que não para a dor, mas para a felicidade. Se Ele nos deu o livre-arbítrio e nos permite até mesmo vivenciarmos estas crises, tudo isso é para o nosso bem. Então, meus irmãos, quando estiver muito difícil, ocupação útil,
e bons pensamentos podem e irão nos ajudar. Fortifiquemos a nossa fé nas boas ações, fazendo alguma coisa boa para aqueles que estão ao nosso lado. Coisas simples, mas que possam ajudar alguém no seu dia a dia. Uma palavra de ânimo, ou alcançar alguma coisa que o nosso próximo esteja necessitando. Ajudar. A prática singela da caridade que nos traz, por consequência, bons pensamentos. Porque quando nós ajudamos alguém, quando nós nos ocupamos, nós ficamos mais felizes. E uma pessoa feliz, que tem a sensação do dever cumprido, ela tem bons pensamentos. Ela revigora o seu modo de pensar. Ela se torna alguém mais radiante de felicidade e assim consegue enfrentar melhor o dia a dia. Nos ocupemos. Nos diz o Evangelho, não constrói a formiga o edifício da sua república. Imperceptíveis animalculos não elevam continentes. Se uma formiguinha é capaz de construir a sua república, se minúsculos animais são os primeiros a povoarem os continentes, e a partir deles surge toda uma existência na qual hoje nós estamos inseridos, qual será o nosso papel neste mundo? Qual será o limite da nossa capacidade de superação destas dificuldades? Nós somos capazes de vencer qualquer dificuldade, qualquer problema. Nós somos fortes e capazes de vencer qualquer contratempo que se apresente. Nós somos capazes de suportar a dor. Nós somos capazes de suportar o isolamento. Nós somos capazes de vencer, sim, esta pandemia, porque nós somos filhos de Deus. Nos diz ainda, numa passagem do Evangelho que muito se adequa a esta fase: começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Uma frase de Fenelon, ou seja, apóstolos da paz universal, somos nós, todos nós, espíritos que aqui estamos encarnados para seguir a lei dos mundos, para seguir a lei do progresso, para concretizar o progresso para todos os povos, começando por aquele progresso que surge de dentro de nós, das nossas mentes, progredindo na nossa maneira de pensar, progredindo na nossa forma de reagir, tendo cada vez mais reações pacíficas. A tarefa pode nos parecer difícil, mas não é impossível. Tem dias em que estamos nervosos, desgastados, irritados, mas é sempre tempo de se arrepender, de repensar, de se apaziguar, de admitir por que nós reagimos desta ou daquela maneira diante do nosso próximo, diante de determinada situação. Por que determinada reação? É porque eu estou nervoso? É porque eu estou com medo? É porque eu estou cansado? É porque eu nunca vivenciei esta situação?
bem-estar de todos. É para manter a saúde do maior número possível de seres humanos. Nos resignemos, então, diante da limitação dos nossos passos, acreditando que amanhã, que num futuro breve, poderemos sair às ruas e admirar os pássaros, as flores, caminhar livremente, passear com os nossos pets. Aliás, se vocês ouvem um barulho aqui ao redor, é o meu caminhando com um brinquedinho o tempo todo aqui na volta, porque os animais também nos acompanham neste momento de isolamento. Então, paciência também com os nossos animaizinhos, que às vezes ficam reclusos para não se contaminarem. E tudo isso, meus irmãos, nos voltando interiormente para dentro de nós, buscando as causas mais remotas das nossas reações e valorizando tudo aquilo que nós temos fora desta pandemia. O que é que nós tínhamos há tão pouco tempo? A liberdade de sair às ruas, que maravilha! A liberdade de respirar sem uma máscara, a liberdade de ir ao supermercado sem uma máscara, sem uma luva, a liberdade de dar um abraço. Valorizemos estas pequenas dádivas que nós esquecemos de agradecer no nosso dia a dia. Nos abriguemos numa missão de fé, na prece ao nosso Criador. É preciso acreditar que nós somos capazes de viajar para dentro de nós neste momento e buscarmos a força necessária em Deus, no nosso Criador. E para chegar a Deus, o melhor caminho é a paciência seguida da prece sincera e cotidiana, diariamente. Mas como será a nossa prece? Vamos pedir para não adoecer? Vamos pedir pela nossa saúde, pela saúde dos que nós amamos? Acima de tudo, meus irmãos, vamos imaginar um mundo saudável. Vamos visualizar aquilo que nós estamos pedindo. Se nós estamos pedindo por saúde, vamos visualizar o nosso planeta repleto de saúde e livres, todos nós, desta pandemia. Vamos acreditar naquilo que nós estamos pedindo. Mas, acima de tudo, vamos praticar a lei de amor e caridade. Porque o Evangelho também nos alerta que quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados por aquele que se acha forte, mas que na verdade é violento. Exercitemos a lei do amor, domando diariamente o nosso egoísmo, nos tornando a cada dia, meus irmãos, um pouquinho mais brandos, um pouquinho mais acessíveis, avaliando as nossas reações mais violentas, buscando a paz para este planeta, visualizando sim e acreditando num amanhã melhor, mas fazendo a nossa parte para que ele efetivamente aconteça, para que ele efetivamente se concretize nas nossas existências. Prossigamos. De onde tirar as forças para prosseguir? Todos nós fomos agraciados com a semente da fé e do sentimento de preservação. É por isso que não queremos morrer, porque nós trazemos ao nascer o sentimento de preservação. Embora sabendo que a morte não existe, nós temos a responsabilidade de preservar o nosso corpo físico, de preservar o tempo que nos é destinado nesta atual encarnação. Então, nós temos que fazer a semente da fé crescer dentro de nós,
Porque mesmo, meus irmãos, quando nós não recebemos nenhuma instrução externa positiva a respeito das lutas que teremos que vencer, há dentro de cada um de nós todas as respostas necessárias para prosseguirmos a nossa luta e para superarmos todas as nossas dificuldades. Nenhum de nós é fraco. Nenhum de nós é incapaz de vencer as dificuldades. Nós temos a semente do Criador. Nós somos filhos de Deus. E Deus é luz, Deus é força, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é superação. Então nós podemos e vamos superar todos estes momentos. Porque senão, meus irmãos, nós enfraqueceremos e poderemos chegar à falta de coragem. E o Evangelho nos faz um alerta, nos dizendo que a maioria dos casos, vejam bem, de loucura, se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Tenhamos, então, coragem de suportar as nossas dores para manter o nosso equilíbrio mental, para manter o nosso equilíbrio emocional, o mínimo possível para a nossa sobrevivência, o mínimo possível para a nossa convivência. Olhemos ao nosso redor e agradeçamos por todas as possibilidades de que dispomos, por tudo aquilo que já recebemos nesta existência, por estarmos vivos, por termos inteligência, por termos capacidade de decidir. E olhemos sempre adiante, sem lamúria, sem desgosto, sem melancolia. Há pessoas que pregam que a vida é assim, puramente sofrimento, desconsolo e dor. Mas isso, meus irmãos, configura masoquismo emocional e não resolve os nossos problemas. Será que não bastam as dificuldades que nos são impostas naturalmente? É preciso, então, que não sejamos nós aqueles que irão gerar o próprio sofrimento, pelos nossos desgostos emocionais, pela nossa fraqueza, pela nossa tristeza mórbida. Sejamos alegres por aquilo que nós possuímos ao nosso dispor, pelo alimento de cada dia, pelo banho quente, pelo agasalho quentinho, pela cama para dormir, pelos familiares, pelos amigos, pelas paredes que nos abrigam, pelos nossos animais de estimação, pelo nosso trabalho, pelos estudos, seja o que for, por tudo aquilo que fizer parte da nossa existência, até mesmo as dificuldades que nos ensinam a crescer, para que nós possamos desenvolver a nossa fé e a nossa autoconfiança. Acreditemos, nós estamos vivos para a felicidade, para a alegria, para o amor. Mas é claro, meus irmãos, que as dificuldades sempre irão nos visitar, porque nós vivemos, estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Então a dor vem, eventualmente, como ferramenta de evolução para o desenvolvimento de sentimentos nobres. Neste planeta de provas, de expiações, a dor ainda é necessária. Por quê? Porque há egoísmo dentro dos nossos corações. Porque inúmeras vezes nós pensamos tão somente em nós, nas nossas necessidades, nas pequenas coisas que julgamos serem necessárias para nós, e esquecemos do nosso próximo. Todos nós aspiramos naturalmente uma vida melhor, mas não busquemos neste mundo, nos diz o Evangelho de Jesus. Não busquemos agora, quando Deus nos envia para nos instruirmos ainda acerca da felicidade que Ele nos reserva.
Aguardai pacientemente, nos diz o Evangelho, o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Que anjo da libertação é esse? O anjo, no significado das línguas antigas, tem o significado de força, de coragem. Então, o anjo da libertação é a nossa força interior, é a nossa autossuperação, é a lapidação do nosso espírito, é aprendermos a amar. O anjo da libertação está dentro de cada um de nós. Ele não vem de fora batendo suas asinhas, ele está aqui, na nossa capacidade de melhoramento. E esse anjo, essa força interior, nós podemos despertar na prece, acalmando pela prece os nossos corações, buscando o socorro divino na oração sincera. Ela é sempre, meus irmãos, a solução mais imediata, mas a resposta definitiva requer o resgate da nossa fé e a prática efetiva da caridade. A fé requer crença racional em Deus, a convicção de que somos capazes de superar qualquer dificuldade. E essa convicção, meus irmãos, está diretamente ligada à nossa superação pessoal e à nossa humildade. Ou seja, termos consciência de que somos capazes, mas termos consciência de que somos todos iguais, de que diante de Deus e dos seus projetos, nós somos pequeninos. Valorizar-se como ser único, filho de Deus, a caminho da autoiluminação, mas com a humildade de alguém que ainda falha, de alguém que ainda necessita aparar as arestas das próprias emoções. E ainda, nos compadecendo, nos diz o Evangelho, daqueles que não ganharam o reino dos céus, ou seja, daqueles que ainda não conhecem a verdade, ajudando com as nossas preces, porquanto a prece, conforme o Evangelho, aproxima do Altíssimo Homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Ou seja, é o traço que nos une à espiritualidade superior. É o traço que nos une a uma psicosfera positiva. É o traço que nos une à possibilidade do bem e da plena felicidade. Então, meus irmãos, oremos. Não nos enfraqueçamos nestes dias para que não venhamos a projetar no nosso próximo o nosso medo, o nosso desespero. Quem busca na fé a solução para as suas dificuldades não necessita lançar ao mundo o fel da própria maldade, não necessita lançar ao mundo o seu desequilíbrio emocional. Encontra dentro de si mesmo as respostas para as dúvidas, para os anseios, limpa o seu coração de todos os sentimentos torpes e mesquinhos, cicatriza as marcas do desprezo, da dor, do descontentamento e acalma a própria inquietude. Nos diz o Evangelho do Cristo que limpando as feridas da alma, nós estancamos o fel da crueldade. Nos tornamos mais brandos e pacíficos. Deixamos de maltratar o mundo. Começamos, então, a vibrar numa faixa de entendimento e compaixão. E conseguimos dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero. E então poderemos dizer, finalmente, vejam bem, somente quando dominarmos a nossa impaciência, a nossa cólera, o nosso desespero, poderemos dizer, fui o mais forte. Que todos nós sejamos fortes, sejamos os mais fortes, porque mudanças, meus irmãos, sempre ocorrerão. Mudanças ocorrem
E para que se concretizem, depende da vontade de cada um de nós. Mas quando essas mudanças são interiores, elas são demoradas. Elas dependem ainda mais da nossa vontade, de atitude equilibrada e de fé constante. Então, tudo ao nosso redor está em constante modificação. Nada é perene no mundo material. Mas a mudança interior, esta nós levamos para a espiritualidade. Esta nós levamos conosco. E para que essa mudança seja constante, seja positiva, nós temos que desenvolver, meus irmãos, a resiliência. A resignação no cenário das lutas, a capacidade de nos adaptarmos às situações adversas, a capacidade de superar os nossos problemas, para não nos enfraquecermos, para afastarmos os obstáculos, para bem convivermos em sociedade, para não nos fecharmos no nosso próprio mundo de sofrimento, para acreditarmos que sempre haverá boas intenções naqueles que se aproximam de nós, que querem o nosso bem, para não sermos eternamente prevenidos contra os nossos irmãos. É preciso acreditar no amor, é preciso acreditar em dias melhores, é preciso ter força para se adaptar a situações difíceis e é preciso superá-las diariamente para sobrevivermos, para vencermos o nosso projeto reencarnatório, para cumprirmos aquilo que nós nos propomos antes de nascer. Apesar, meus irmãos, do esquecimento imputado pela limitação física, no nosso subconsciente há uma sutil lembrança da nossa essência espiritual, daquilo que nós nos comprometemos antes de renascer, daquilo que nós temos que fazer aqui na Terra. Quando então nós nos conectamos com o Criador pela prece, pela confiança, nós conseguimos trazer para a nossa intuição aquilo que nós precisamos fazer agora, aquilo que nós precisamos trazer para o nosso campo de ação, a maneira correta de agir para superar as nossas dificuldades, fortalecendo a nossa fé. A fé, nos diz ainda o Evangelho, é o remédio seguro do sofrimento, porque quando nós perdemos a nossa fé, nós ficamos desolados, nós perdemos a nossa força, nós enfraquecemos, nós partimos para um caminho muito pedregoso, muito perigoso, e que às vezes demora a ter volta, a ter retorno, o caminho do sofrimento, do desequilíbrio, do desalento. A fé é sempre o primeiro e o mais salutar requisito para suportar as nossas dificuldades, as nossas amarguras. Aquele que crê que é forte pelo remédio da fé, não duvidará nem um instante de que é capaz de vencer todas as suas dificuldades. Além disso, meus irmãos, é preciso distinguir os perigos reais daqueles imaginários, ou os perigos presentes daqueles que são ameaça futura. Ou seja, é preciso resolver a cada questão diariamente. Não podemos viver pela ansiedade do que pode nos acontecer amanhã. É claro que temos que ser prevenidos, mas não exagerados. Então, nós temos que resolver paulatinamente as nossas questões, cada uma no seu tempo, para mantermos o nosso equilíbrio emocional, para não nos desequilibrarmos antes que o problema maior aconteça, para não perdermos a nossa força, para mantermos o nosso otimismo, porque quando nós temos medo, nós podemos perder algumas oportunidades. Há um dizer antigo
que antigamente era pendurado, às vezes, nas paredes das casas de algumas pessoas religiosas e que dizia assim: o medo bateu à porta, a fé foi ver quem era, não havia ninguém. Ou seja, se o medo bateu à porta, mas a fé o enfrentou, não havia mais ninguém, não havia mais perigo, porque a fé é capaz de vencer, de afastar qualquer dificuldade. Ainda uma outra frase de um autor anônimo nos diz que a fé é um pássaro que canta, saudando a aurora, quando é noite ainda. Ou seja, hoje é noite, hoje tudo está nublado, hoje eu estou cercado de perigo, mas a minha fé já está saudando a aurora de um novo amanhã, de um dia mais florido, de um dia mais ensolarado, de um dia de felicidade, de um dia de superação, de uma época melhor da minha existência. Então, meus irmãos, neste período de pandemia, de isolamento, de tantas dúvidas, de tantos medos, num momento em que alguns partem de retorno à pátria espiritual, tenhamos fé, tenhamos coragem e superaremos todas as nossas dificuldades. Santo Agostinho nos diz, lá no Evangelho, segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado, um novo amanhã. E ele continua: ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Essa passagem é de 1862, mas é tão atual para os dias que vivenciamos. Estamos constantemente, nas últimas décadas, em transformação, caminhando para um tempo de regeneração. É claro que isso não ocorre de um dia para o outro. É claro que o tempo terrestre é bem diferente da programação espiritual. O nosso tempo é relativo. Aquilo que para nós é tão custoso durante um ano, para a espiritualidade pode ser um sopro. Então, meus irmãos, confiemos, acreditemos num novo amanhã. Para concluirmos, eu trago Meimei, que nos diz: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Obrigada, Meimei, por esta maravilhosa mensagem. Obrigada, irmãos, pela companhia. Tenhamos a certeza, a confiança, a fé, a coragem, convictas, acreditando que a pandemia passará, que o isolamento passará e que nós passaremos fortes, resistentes,
unidos e amorosos a todo este período, nos tornando bem melhores do que éramos antes. Que Jesus ilumine os nossos corações, os nossos lares, proteja os nossos entes queridos, proteja todos os filhos de Deus que habitam a este planeta, iluminando a todos, com a fé, com a coragem, com a força, com a esperança. E que amanhã, na nova aurora, nós sejamos cada vez mais felizes. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Gratidão à Sociedade Espírita Caminho da Luz pela oportunidade desta noite e que esses maravilhosos trabalhadores dessa casa, assim como de todas as outras casas espíritas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e do nosso planeta, se façam firmes na sua caminhada, na sua jornada, um exemplo de ceareiros do Cristo. Muita paz.